Glória a Deus. Aleluia, Deus. Porque te abates a minha alma e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo. Oh, Jesus. Eu amo esse louvor. Glória a Deus. Boa noite, mozinho, que Deus abençoe, filho. E a gente já vai começar dizendo: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera mais um pouquinho e o verá. Glória a Deus, irmãos, uma ótima noite a todos vocês. Marina, Wellington, a paz do Senhor Jesus a vocês e a toda a família de vocês. Que Deus continue nos abençoando, né? Hoje é mais um dia de ensinamento. Talvez isso é mais uma parte daquele ensino que a gente está falando sobre aprender a viver. E quando nós falamos sobre aprender a viver, Vanildo, Deus abençoe, filho querido, sobre aprender a viver, a gente vai falar sobre aprender a viver e aprender a viver espiritualmente sobre a terra. Sabemos que somos cidadãos aqui sobre esta terra, mas que somos cidadãos do céu. Então hoje, dentro do que eu vou ministrar, se Deus assim permitir a gente ministrar, e eu estou com algumas coisas no meu coração. Alessandro, Deus abençoe. Deus abençoe, Sandro. Um beijo, querido, a todos vocês. Quem vai entrando, vai dando um sinalzinho para nós, para a gente cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. E algo que Deus vem ministrando no meu coração, Rafael, Ana Cláudia, todos, né? Alessandro, meu querido amigo Alex, top mais uma vez você. Meu amigo, parceiro, quanto tempo a gente não se vê, mas eu creio que em nome de Jesus a gente vai estar junto. Daniela, Joyce, filha querida, a todos esses filhos que vão entrar aí, e eu vou falando, tá bom, com vocês, todos, em nome do Senhor Jesus. Um beijo para vocês. E algo que Deus veio dando no meu coração foi alguns louvores antes. Daqui a pouco a gente vai louvar a Deus. Rafinha, Deus abençoe, filha. E um dos louvores que Deus deu no meu coração porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esses são alguns louvores que Deus foi me dando. Aí tem um outro louvor que Deus fala assim: ó, quando cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Tudo isso são coisas bem de lá de trás que fazem um efeito presente muito forte sobre as nossas vidas. E eu quero convidar você nesta noite a meditar muito sobre a tua vida com Deus. Muitos de nós, glória a Deus, pastor Abidian, muitos de nós acabamos esquecendo de muitas coisas que a gente viveu, de louvores que a gente cantava e parou, de situações que nós fazíamos e paramos. E eu quero convidar você a viver o tempo onde nós cantávamos assim: ó, porque duvida sobre as ondas do mar, no deserto ao povo fartou. E aí quando a gente fala, solta o cabo da nau,
toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz. E aí? Pois com ele seguro. Aí entrou uma prima pastora que a gente cantava. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a... Aí, sentindo isso, a glória do Senhor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo o amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A gente precisa voltar, né, algumas coisas. E hoje, o que nós vamos louvar, depois o ensinamento de hoje, dentro do que o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração. Um beijo, querida irmã Neves Miranda, um grande beijo para você que também está conosco hoje aí. Eu tenho certeza que Deus, Ele preparou para nós um momento de comunhão, um momento de ensinamento. Eu falo que os cultos de ensino, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores, não, ao meu ver, tá? Eu gosto muito do culto de domingo, eu gosto muito do culto de sexta, eu gosto de culto. Mas para mim o culto de terça-feira, que é o culto de ensinamento, é o momento da gente crescer, né? Esse é o momento onde a gente vai aprender mais de Deus. E não que no culto de domingo nós não aprendemos. Mas é um culto totalmente direcionado para isso. Então, eu quero falar para você que nós vamos orar agora. E depois nós vamos louvar, entoar louvores ao Senhor, dizendo o quanto Ele é lindo, né? O quanto Ele é maravilhoso. Esses dias não, agora mesmo, ao tomar banho para vir ao culto, eu estava louvando a Deus, o Rei, quando o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está dando oportunidade para que nós venhamos. Glória a Deus, Fábio, que Deus abençoe você. Eu creio que Deus está dando oportunidade para que nós venhamos nos preparar. Constantemente eu vejo Deus dando oportunidade para o homem se aproximar dele mais uma vez. E eu creio que esse tempo é o momento de nós nos aproximarmos dele, de estarmos bem próximos dele, de viver um tempo de excelência com ele. Então eu quero te convidar para que nós venhamos orar, amém? Deus, Tu és magnânimo, perfeito em tudo que perfeição. O Senhor nos escolheu não como perfeitos, mas para nos aperfeiçoar. E eu agradeço por poder fazer parte dos Teus planos. Agradeço por fazer, Senhor, do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo, parte dos Teus planos, para que nós vivamos a perfeição. Pai, como homens e mulheres falhos que somos, pedimos perdão por nossas falhas e pedimos a Ti nos aperfeiçoa para que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas que possam deixar o pecado para viver aquilo que Te agrada, que as dificuldades que nós temos não sejam maior, Senhor meu Deus, que a gana e a vontade de fazer aquilo que Te agrada. Quero pedir ao Senhor, Deus, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nada é impossível, pedir a Ti que entre dentro desta casa, Pai, que a saúde esteja dentro desse lar, que a paz esteja dentro desse lar, que esse casamento seja abençoado, que as divisões do casamento, enviadas, Senhor meu Deus, pelo inimigo das nossas almas, ou até mesmo, Senhor, pela nossa carnalidade, venha cair por terra. Que esse homem olhe para esta mulher com paixão, com desejo, com amor, e que esta mulher também olhe do mesmo jeito. Que esse filho olhe para este pai com admiração, mas que esse pai
olhe para esse filho, que essa mãe olhe para essa filha, que essa nora olhe para essa sogra, e ambos tenham uma vida abençoada, Pai. Senhor, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que se manifeste dentro de nós, que a Tua paz venha dentro da nossa casa, dentro de nós, Senhor, dentro do nosso coração, pois um coração alegre, Senhor, meu Deus, formoseia o rosto, e não somente o rosto, mas toda a Tua casa. Pai, eu quero pedir que nós consigamos ser, Senhor, meu Deus, a vitrine do Senhor sobre esta terra. Que nós verdadeiramente consigamos, Senhor, propagar o Teu amor, sem interesse, sem rancor, sem mágoas. Não somente para aqueles que merecem, mas para aqueles que não merecem. Para as pessoas que falam mal de nós, que intentam mal contra a nossa vida. Que nós verdadeiramente sejamos, Senhor, uma cópia do Senhor andando sobre essa terra. Ajudando aqueles que fazem mal a nós. Aqueles que esperam mal contra a nossa vida. Que nós não vingamos nós mesmos, mas a vingança pertence a Ti. Pai querido, que nós venhamos ser homens e mulheres cheios da graça e da misericórdia. Pai, que o nosso entendimento venha, Senhor meu Deus, para aquilo que vem do céu. Não que nós venhamos entender com a nossa mente limitada, mas que o Teu poder, que nos aperfeiçoa, e que o temor, que é o princípio de toda a sabedoria, esteja em nós, para que nós possamos viver a sabedoria do céu sobre essa terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa pessoas que estão no hospital, pessoas que estão no cárcere, numa prisão agora, pessoas agora que estão desenganadas pelos médicos, que a Tua cura alcance essas pessoas. Pai, que essas que têm necessidade, que os meus olhos e os olhos dos meus irmãos que ainda hoje têm a condição, que nós não venhamos nos omitir em ajudar essas pessoas. Pai, que da nossa casa saia um alimento para aquele que não tenha. Senhor, seja físico, seja emocional e seja espiritual. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, nos usa como uma ferramenta de Pai, de poder sobre essa terra. Que essa pessoa que esteja me ouvindo, se ela está passando pelo processo de depressão, de agonia, de tristeza, de desespero, que ele sinta agora o toque do Espírito Santo de Deus sobre esta casa. Pai, que se houver um espírito maligno sobre esta casa, sobre esta pessoa, sobre esta vida, eu ordeno em nome de Jesus, bate retirada deste tirada da vida dessa pessoa. Se há alguma obra de magia negra, de feitiçaria, se houver uma foto, se houver uma peça de roupa, se houver uma palavra lançada de maldição sobre esta vida, em nome de Jesus Cristo, eu revogo toda e qualquer palavra enviada por alguma autoridade espiritual sobre esta vida e dou vida agora e lanço poder sobre essa vida através do nome de Cristo, que é vida, que é libertação, que é paz, que é saúde sobre eles. Eu peço a Ti, Senhor, e creio em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus, e amém, Jesus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Você que pode, ao nome do Senhor Jesus, por aquilo que Ele não vai fazer, Ele já fez. Glória a Deus. Marina, Deus abençoe. Daniele, Deus abençoe você. Daniela, Iga, Deus abençoe. Aos demais aí, porque eu sei que sempre tem gente, né? Luan, meu querido amigo Luan, que bom ter você conosco. Irmãos, Luan é aquele amigo que a nossa igreja e muitas outras igrejas oraram para que ele pudesse estar. Missionária Cláudia, Roberta, filha querida, um beijo, saudade de vocês. E esse Luan, ele é um milagre de Deus. Logo mais nós vamos ter ele sobre a nossa igreja, contando o que Deus fez sobre a vida dele, sobre a oportunidade que Deus deu para ele, e nós vamos nos alegrar com ele, porque muito do que ele está vivendo, sem dúvida nenhuma, é resposta da oração de muitos crentes que oraram por ele. Amém? Glória a Deus. Filha querida Larissa, que Deus abençoe. E eu quero convidar você, e a gente vai louvar a Deus, e daqui a pouquinho já vamos entrar sobre um tema. Paz, Nicole, menina linda, que Deus abençoe você, filha querida. Roberta, todos. Eita, irmão, se eu começar a falar aqui, o coração explode dentro do peito de tanta saudade. Deus sabe quanta saudade eu tenho de vocês.
dos abraços que a gente se dava, mas que está próximo o dia onde nós vamos nos abraçar em nome do Senhor Jesus, vamos cantar e glorificar pelos feitos de maravilhas a qual Deus fez sobre a nossa vida. E hoje nós vamos louvar a Deus. E a gente vai louvar sobre o que esse Deus faz sobre a nossa vida. Amém? Pode soltar, amada. E no instante que eu vou virar para cá, às vezes, porque vocês sabem que o pastor não é um homem que decora muita palavra, não, muita letra, né? Mas eu tenho certeza que você está me ouvindo aí. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu creio nisso. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu creio, porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que, por maior que seja a dificuldade, Ele não diminuiu o tamanho dele. Eu tenho um Deus que essa situação não vai matar. E por mais que muitas vezes a gente não entenda as dificuldades, o tamanho das dificuldades, eu quero dizer para você que você não precisa entender o tamanho das dificuldades. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide
e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja, fruto na e e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu creio nisso. A situação pode estar adversa, pode estar difícil, mas ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar em Ti, Senhor. Isso é o que me move. Acredito que está no controle de Deus. Aleluia. Depois eu vou pedir para a pastora colocar mais um louvor aqui. E daqui a pouco eu vou mandar para ela aqui, eu falo para ela. Eu quero falar hoje sobre como aprender a viver em santidade. Tem muita gente que acha que viver em santidade é algo muito, muito difícil, né, irmãos? E viver em santidade não é algo difícil. Lembra quando eu falei para vocês? Tem gente que fala que é difícil, mas acredita que é impossível. Porque quando ele começa a tentar o difícil, ele fracassa e aí ele para. E aí já não é mais difícil. Lembra que eu falei? Isso se torna impossível para ele. Porque agora o difícil foi algo que ele não superou, agora se tornou impossível. Algo que eu quero deixar muito claro para vocês nesta noite foi algo que Deus me deu há algum tempo e agora vim aprimorando sobre isso. E eu gostaria muito que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. Aleluia. Versículo 20 diz assim, presta atenção, um beijo, filha Jaqueline, Márcia e Félix, meus primos queridos que eu tanto amo, homem e mulher de Deus, né? Maravilha poder ter vocês conosco aqui também, é muito bom, meu coração se alegra, eu não vejo o momento a gente estar junto de novo. Em nome do Senhor Jesus. Tem mais gente aqui que eu estou vendo as fotinhos, mas eu não consigo conhecer todas as fotos. A Neves, Patrícia, Douglas, Deus abençoe, Ana Vitória, essa família, Val. Meu Deus, ô irmão, quanto vocês me fazem feliz. Val Santos está assistindo. Marina, aleluia. Ana Vitória. Maria Aparecida, Lídia, e, meu Deus, pastora Lídia, né? Irani, todos vocês, queridos, obrigado por estar conosco. É muito bom estar numa sala junto com vocês e melhor vai ser quando nós estivermos juntos dentro de um lugar glorificando a Deus. No livro de Gálatas, como eu falei para vocês, a gente está naquela série de Aprendendo a Viver. E sobre Aprendendo a Viver eu falei sobre algumas coisas, sobre sentimentos, como lidar com sentimentos, como a gente aprender a entender o passado e entender que o passado, ou você tem a maturidade de enxergar para ele, para se jogar, lançar para frente, ou você esquece do teu passado, de você aprender a esperar o seu futuro, mas vivendo o teu presente, construindo ele, mas nada de se desesperar. Falei sobre muita coisa, sobre aprender o que é perdão, né, irmão? A importância do perdão. Muitas vezes a gente vai falar de pecado e de pecados. Olha, gente, se você estiver no pecado, você não é salvo. Mas eu digo, se você também não perdoa, você também não é salvo. A palavra de Deus vai dizer que se você não perdoa, você não pode ser perdoado. E entre muitas coisas que eu falei, quem tiver desejo de ver e continuar vendo a série a gente tem, talvez é o 4º dia hoje, sobre Aprendendo a Viver, falando sobre muita coisa, e eu falo de comportamento, falo de vida espiritual, falo de casamento, falo de relacionamentos, pai, filho, esposa, falo de tudo, né?
Porque a gente precisa aprender a viver entendendo que nós somos corpo, alma e espírito. Precisamos entender que precisamos cuidar do nosso espírito para estar totalmente ligado a Deus, mas precisamos aprender a cuidar da nossa alma, que são os nossos pensamentos, e precisamos aprender a cuidar do nosso corpo, também físico, porque uma pessoa que está doente fisicamente, e muitas doenças que nós temos são porque nós não aprendemos a viver. Pessoas hoje que alguns desenvolvem hereditariamente, outros desenvolvem porque comem mal, dormem mal, fumam, bebem, comem glutão, comem muita coisa, e aí tem problemas de coração, problema de triglicérides, colesterol, e entre outras coisas, diabetes. E isso quem que é? Isso é o diabo? Não, é você que não aprendeu a viver de uma maneira sadia, tá? Uma pessoa que está vivendo muitas vezes o estresse, você que não aprendeu a viver com os tempos, né? Então, hoje eu vou falar de uma coisa que a gente vai ficar mais voltado hoje no lado espiritual. A gente vai trazer coisas aqui muito mais voltado à nossa área espiritual, e nós vamos falar de santidade, o quanto a santidade é importante. A palavra de Deus vai dizer no livro de Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então vamos lá e a gente vai falar sobre isso. Uma das coisas que é primordial nós entendermos é que quantos de nós, e por favor, você que está me assistindo mesmo, você está com a tua mão no tecladinho aí, e eu gostaria muito que você fizesse, porque eu vou acompanhando aqui, tá? Por isso que tem hora que eu ponho a mão na tela aqui, mexo, tal. Eu gostaria que você fizesse. Lilian, glória a Deus, Lilian, diaconisa Betânia. Eu gostaria que você me ajudasse mesmo, e manda comentário para mim ver, tá? Todos, de todas as salas aí. É fácil viver santidade? Põe para mim aí. Põe para quem fala assim, é fácil. E põe aí, não é fácil. E aí, depois disso eu vou vir dando a minha resposta. Lorena, um beijo, filha. Que Deus abençoe você, querida. Deus te dê força, sabedoria. Glória a Deus. Fico feliz de ter vocês sempre com a gente. Que Deus abençoe a todos, tá, amados? Meu querido e amigo pastor Carlos. Um beijo, meu irmãozão. Oh, glória a Deus. Que bom ter você conosco também, meu irmão. Então, eu gostaria que vocês estivessem falando aí. Mandem para mim aí. É fácil viver santidade? É fácil viver santidade? Vai mandando para mim que eu preciso ver o que você tem. E aí eu vou responder dentro disso. Um dos grandes problemas da gente viver santidade é porque a gente ainda não permite que Cristo viva em nós plenamente. A gente permite que parte de Cristo viva dentro de nós. E o que Cristo quer? A palavra de Deus no livro de Gálatas, quando vai sendo falado aqui, no nome santo do Senhor Jesus, a palavra diz que santidade que o Senhor quer de nós, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero dizer, se Cristo vive em você. Isso, Joyce. Obrigado, Joyce. Vai falando aí, irmãos, demais. Não é fácil. Isso, Betânia, não é fácil. É difícil. Por quê? Porque a gente ainda não permitiu que Cristo viva na sua plenitude dentro de nós. Porque se Ele vive dentro de nós, o agir dele, é Ele que tem controle total de nós. O grande problema que nós temos para viver a santidade é que nós ainda colocamos pedaços aonde nós somos mais santos. E o que Deus quer, Ele diz: filho, eu não quero viver numa parte de você. Quantos de nós já escutamos, mas Deus quer o nosso coração? Mentira, Deus não quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos dedos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso pé, o nosso tocar. Ele quer a gente por inteiro. Porque não adianta você ter um coração onde você fala que Cristo habita, mas os teus olhos vê coisas que não agradam a Deus.
Então não há como você ter um coração santo, sendo que os teus olhos são maus. Não adianta você falar que seu coração é santo, enquanto tua boca fala aquilo que não agrada a Deus. Então Deus não quer o teu coração. Deus quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Deus te quer por inteiro, na sua totalidade. Então por que se torna difícil viver santidade? Porque a gente loteou a nossa vida para o Senhor, sendo que o Lote, ele não quer morar em Lote, ele quer ser dono de toda a propriedade, que sou eu e você. Aleluia. Então quando nós entendemos isso, irmão Ionice, Deus abençoe. Quando nós entendemos isso, sobre... Quem está aí? Beijo, meu querido Edson. Rose, Deus abençoe, filha. Não é fácil, não é? Fala para mim, missionária Cláudia. É difícil, não é? Dani, glória a Deus, Dani Siqueira. É difícil viver a santidade. Mas isso, a culpa não é do diabo. E eu não estou aqui como advogado do diabo. Eu estou aqui como um homem de Deus que quer abrir o meu e os teus olhos para que a gente aprenda a viver uma vida de santidade, onde o diabo não vai ter mais forças para vir lutar contra mim e contra você. O diabo, certa feita, ele leva Jesus para um momento de maior necessidade da vida dele, para um lugar, para um deserto. Ele vai pelo deserto, ele está lá no deserto e ele começa a fazer propostas para Jesus. Mas Jesus não estava santo somente no teu coração, ele era santo no teu corpo, na tua mente, sabe? Nos teus olhos. Por quê? Os olhos dele, olha só, os olhos dele via todas as propostas que Satanás fazia, mas o olhar dele era um olhar santo. O estômago dele também era santo. Sabe por quê? Porque ele sentia fome. Foi 40 dias e 40. Mas até mesmo o estômago dele era santo. A proposta que Satanás faz para ele, ele fala: eu sou santo, minha mente é santo, meus olhos são santos, e nada do que você me oferecer que não seja santo não pode entrar em mim. Aleluia. Então o que nós precisamos é viver uma vida verdadeiramente onde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, Ele tem o controle. Se Ele vive em mim, a mágoa, o ódio, a raiva, esses sentimentos não fazem mais parte de mim. A derrota não faz mais parte de mim. Por que que vemos tantos crentes derrotados, mas são homens e mulheres de oração? Porque Cristo ainda não vive na totalidade sobre a tua vida. Porque você ainda não permite que o Espírito de Deus, que o Deus vivo viva dentro de você. E esse Deus vivo não sabe o que é derrota. Então quando nós permitimos que o Espírito de Deus, o Deus vivo, entre dentro do nosso ser e Ele viva dentro de nós, Ele sabe o que é dificuldade, Ele sabe o que é fome, Ele sabe o que é traição, mas sobre tudo isso Ele prevaleceu. E é isso que o Senhor quer ministrar ao meu e ao teu coração. A santidade que nós esperamos viver em Cristo, nós teremos quando permitimos que Cristo viva. E eu não digo que viva loteado, mas que viva totalmente dentro do meu ser e do teu ser. E aí você vai ver que é muito mais fácil viver santidade. Tem gente que já loteou mais de um lugar, então ele fala, é mais fácil, mas ainda é lote. E o Senhor não é Deus de loteação e nem de loteamento. O Senhor é Deus que é dono, e Ele fala de propriedade. Não foi um pedaço da propriedade. Glória a Deus. Aí o que o Rosivaldo está dizendo: ainda bem, pastor, que estamos no tempo da graça, porque senão estaríamos fuzilados verdadeiramente. Glória a Deus pela graça e a misericórdia de Deus. E o que estamos fazendo com a graça e a misericórdia de Deus? É isso que nós precisamos entender. O que é a graça e a misericórdia de Deus? O grande problema que nós vivemos hoje, que é que a palavra de Deus vai dizer, sem santificação, ninguém verá a Deus. Em outras traduções fala, é impossível agradar a Deus. Então, por isso que nós vamos falar sobre santidade, sobre santificação, sobre o fato de se entregar verdadeiramente para o Senhor. E eu fui buscar estudar, estudei um pouquinho, fui muito auxiliado com relação a isso. E eu quero falar sobre algo que para mim é muito importante, e eu gostaria de trazer no teu coração, sobre os processos da santidade.
Deixa eu dizer um negócio para você. Uma vez santo, sempre santo. O que você acha? Eu quero trazer para você. Se você se santifica uma vez, você é sempre santo? Ou é um processo de santificação? Eu vou trazer algumas perguntas para você, porque vai ter bastante perguntas sobre esse estudo hoje. E vocês que estão aqui também, eu gostaria que vocês participassem, porque tem pessoas aqui na minha casa, como meu pai, como minha mãe, como minha esposa. E vocês que estão aí, eu gostaria muito que vocês participassem comigo, tá? Lia, Portela, glória a Deus. A todos vocês que estão aí, participassem mesmo, que vai ser, como hoje vocês sabem que é um culto de ensino. E o culto de ensino é um culto mais interativo, onde a gente vai conversar e vai trazer coisas em nome de Jesus. No livro de Romanos 6, 22, Romanos 6, 22, e a Bíblia é de extrema importância, tá, irmãos? Não adianta só ficar vendo e não ter a Bíblia. Romanos 6, versículo 22, está escrito assim, ó. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Vamos ler junto para vocês entenderem? Agora, porém, libertados. Vocês vão ver que tempo que está isso. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. Quem está falando é Paulo. E o fim, neste caso, é a vida eterna. E no versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, que é o oposto da santificação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então aqui nós vamos destrinchar tudinho aqui o que esse versículo vem a nos dizer. O que vamos falar aqui? Quando o Paulo vem dizendo, ele vem falando de 3 tempos. Ele fala do tempo passado, porque ele diz assim, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Ou seja, isso transformados quer dizer que foi anteriormente. Mas ele vai dizer do tempo presente nesse mesmo versículo, quando ele diz, tendes o vosso fruto para santificação. Ele está dizendo, o fruto que você tem é para santificação. Em que tempo? Tempo presente. E depois ele vai dizer do tempo futuro. É por fim a vida eterna. Então a santificação ela trabalha em que tempo? No tempo passado, no tempo presente e o tempo futuro, para que nós venhamos viver a vida e a vida eterna. Quando nós vimos aqui no livro de Atos, capítulo 15, verso 11, Atos 15, verso 11, nós vamos ver uma outra coisa aqui. E eu gosto que vocês vejam comigo. Atos 15, verso 11, diz assim, mas cremos que somos salvos do Senhor Jesus Cristo, como cremos que somos salvos. Que tempo que eles estão usando que são salvos? Eles estão dizendo, olha só, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, também aqueles o foram. Nós estamos falando, vocês estão prestando atenção, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Porque uma pessoa que fala assim, se eu perguntar para você, você é salvo? Aí você fala, eu sou, tá errado? Eu falo, não. E se eu perguntar para você, você é salvo? Aí você fala, estou sendo, tá errado? Não. Se eu perguntar para você, você é salvo? Você fala assim, serei, tá errado? Também não. E eu vou mostrar tudo isso para você dentro da Bíblia. Os 3 processos da salvação. A iniciação de ser salvo, o processo de ser salvo e o final da salvação. Porque todos nós estamos num processo. Então aqui, quando nós vamos ver aqui dentro do estudo que Deus me permitiu dar, e foi me dado esse estudo por alguém muito importante, ele diz que uma das coisas, a distinção do tempo de ser, mas cremos que fomos salvos pela graça, mas cremos que fomos salvos pela graça. E quando nós vemos isso,
Fomos. O fomos é a Bíblia da senhora. Fomos. No versículo 15. 11. Atos 15, 11. Essa é a melhor tradução. Seremos salvos pela graça. Futuro. Mas no original da Bíblia, porque algumas Bíblias vão ter diferente, mas dentro da tradição original está dizendo que seremos ou cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. No Atos 15. Porém, no presente, no livro de 1 Coríntios 11, 18, 1 Coríntios 11, 18. 11, versículo 18. Diz assim, aleluia. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. 11, presta atenção. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e, em parte, eu acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos. Quanto, pois, se reúnem em um mesmo lugar, não é ceia que vocês vão comer, porque quando come, isso a gente vai entrar em todo aquele processo, certo? Mas o que isso aqui está se dirigindo a dizer com relação à salvação de 1 Coríntios? Quando nós vamos ver, e aqui a gente vai ver uma outra parte que é muito interessante para se entender. 1 Coríntios 11, versículo 18. Vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos, um fala seremos, e agora esse mesmo homem ele fala que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqui é uma outra afirmativa que diz que somos. Então ele está dizendo do tempo presente, que nós somos salvos. E no futuro, em Romanos 5,10, ele está falando de um processo que será vindouro. Romanos 5, verso 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela tua vida. Então, qual que é o processo que nós estamos? Nós temos o processo de iniciação, de continuidade para um final. Então a pessoa que diz, eu sou salvo, ele não está errado. Aquele que fala, estou sendo, não está errado. E aquele que fala, serei, não está errado. Porque são 3 tempos que nós precisamos viver. Se você não viver o início, olha só, o Senhor é alfa e ômega. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Nós precisamos entender que se Cristo vive em nós, a gente precisa viver um princípio de vida de santidade, um meio de vida de santidade, que nos levará à salvação em nome do Senhor Jesus. Porque entendemos o que é uma vida em santidade. Aleluia. Espero que esteja ficando claro para você o que é uma vida em santidade. Então, quando nós entendermos isso daqui, que no livro, que é o futuro, né, quando diz aqui, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela nossa vida. Isso está dizendo, fomos salvos, estando sendo salvos, e seremos salvos. Então são 3 tempos. Fomos, estamos, presente. Seremos, futuro. Eu creio que nós seremos, nós somos salvos e estaremos salvos com Ele em nome do Senhor Jesus. Que eu creio que o Deus que começou a boa obra sobre a minha vida,
Ele é fiel para cumprir. Mas eu quero dizer para você que sem santidade você não viverá isso. Por quê? O Senhor, Ele é fiel para cumprir, mediante a minha e a sua atitude de fidelidade em viver em santidade. Ô Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus. Santidade é algo que você busca ao iniciar a tua vida com Cristo, é algo que você persiste em viver, e depois, o final disso é viver em santidade com aquele que é santo. Não tem como viver uma vida de santidade com um Deus a qual você não viveu em santidade. No início, nem no meio, no final você nunca vai viver. Somente o final da santidade é para aquele que aprendeu a viver uma vida de santidade no início, teve uma vida de santidade no presente, para que no futuro você veja e seja santo como Ele é santo. Então o que nós precisamos é viver isso. E aqui dentro do estudo que Deus foi me dando algumas coisas, santidade não é o que se ganha por deixar de fazer algo. Tem gente que pensa que a santidade é dada a ele porque ele deixou de beber. Mas não é porque você deixou de beber, mas por quem você deixou de beber. Por que tem gente que para de beber e ele é ateu, ele nem acredita em Deus. E nem por isso ele vai ser santo, porque ele deixou de beber. Mas quando você deixa o pecado, porque você entende que o pecado não agrada o teu Deus, isso é um processo de santidade. Ou seja, você até quer, mas por você querer, mas por saber que aquilo não agrada a Deus, é isso que vai fazer de você a caminhar para um processo de santidade. Tem gente que deixa de fumar porque ele entende que aquilo faz mal para a saúde dele. Isso é santidade? Isso não é santidade. Mas por quem você deixa de fazer algo? Por quem você perdoa? Tem homens que perdoam alguém porque a mulher dele quer que ele perdoe alguém. Isso não é um processo de santidade, mas porque você reconhece que Deus falou para você e aquilo não agrada a Deus, aí eu falo para você que você está no caminho do trajeto de andar em santidade. O andar em santidade não é por deixar algo, não é por deixar, mas é por quem te motiva a deixar algo. Isso é maravilhoso. Como eu estou falando, tem gente que não bebe. E não é porque ele quer agradar a Deus. Não, é porque ele viu que é ruim. Ele viu que é ruim. Ele não está nem aí para Deus. Ele nem conhece Deus. Ele nem liga para Deus. Ele nem sabe o que é agradar a Deus ou não. Isso é santidade? Não. Santidade é você saber aquilo que agrada aquele que é santo. E aí você fala, você está de brincadeira. Eu tenho vontade. Mas não faço. Por quê? Porque eu quero agradar aquele que é santo. E cada vez que você agrada aquele que é santo, você começa a se parecer cada vez mais com aquele que é santo. Então, em nome do Senhor Jesus, o que o Senhor quer despertar em mim e despertar em você é como aprender a viver em santidade. Olha só, tem gente que ele quer perdoar pessoas, porque ele tem interesse sobre o perdão. Ele sabe que viver com aquela pessoa e pedir perdão para essa pessoa vai trazer benefícios para a vida dele. Era uma pessoa que de repente ele pedia dinheiro emprestado, agora ele não pede mais dinheiro emprestado. Ele pediu carro emprestado, agora ele não pede. Antes ele usufruía das coisas que essa pessoa tinha e hoje ele resolve ir lá pedir perdão, não porque ele quer agradar a Deus, mas porque ele pensa em si próprio e nos benefícios que aquilo ia trazer para ele. Isso não é santidade, isso não vai agradar a Deus. Não é porque você perdoou que você acha que você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Não. Quando você faz isso, porque você reconhece que aquilo que agrada a Deus, e mesmo contra a tua vontade, você o faz, nisso você tem galardão em nome do Senhor Jesus. Isso é lutar contra a tua própria carne. Você lembra que Cristo, quando a palavra de Deus fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só o que essa palavra representa. Quando Cristo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Ele está querendo dizer para mim e para você, que Cristo num dado momento, Ele não queria ir para a cruz, mas por obediência e santidade e reconhecimento de quem era o Pai, Ele pergunta para o Pai dizendo assim, Pai,
se possível, aparta de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade. E ele não faz a vontade dele, mas ele faz a vontade de quem? A vontade do Pai. Isso é viver em santidade. Ele não fez a vontade dele, apesar da vontade dele ser muito visível de não querer beber do cálice. Mas como o Pai queria que ele bebesse do cálice, foi por isso que o Senhor não foi e não achou-se nele um pecado sequer, uma desobediência sequer, por mais dores que ele passaria e por mais difícil que fosse para ele fazer, ele continua o caminho dele e ainda dizendo para o Pai: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. E nem mesmo assim, ouvindo do Pai, que o Pai silencia, ele diz: eu já entendi, é para eu passar, então eu faço. Por isso que ele é santo até o dia de hoje e sempre será santo em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos aprender com quem? Com Cristo. Ele é verdadeiramente perfeito em tudo, ele é a santidade. Santidade não é ser perfeito, porque tem gente que acha que santidade... Deixa eu ver aqui, estão mandando aqui coisa para mim, Rosivaldo. Possa sim, pastor, em um processo de evolução dos seres humanos que se estiver arraigado nas escrituras, tudo tendo início, meio e fim. Eu também creio nisso. E aí algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, fala assim, ó, santidade não é você ser perfeito. Quem dera se santidade fosse a gente viver em perfeição, mas é continuar a busca pela perfeição, constantemente. O Senhor, o único santo e perfeito é Ele, porque nele não houve e não haverá falha. Mas homens como Abraão teve falha, e esse homem é considerado o pai da fé. Davi é um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que buscava, falhava e se consertava dos maus caminhos. Isso é a busca pela perfeição. Homens e mulheres andando sobre esta terra serão aqueles que reconhecem as suas falhas, mas viverão e morrerão correndo atrás da perfeição que agrada ao Senhor. Isso é a santificação. Santificação é uma coisa que ninguém verá a Deus. Por isso que nós temos que correr atrás da santificação. O tempo inteiro você vai se santificar disso, mas vai ter uma outra coisa que você vai precisar se santificar. Não pense, o grande problema é que a gente vive o tempo onde tem pessoas que oram um pouquinho mais, outros que se vestem um pouquinho diferente, outros que se acham um pouquinho mais porque conhecem a palavra e ele se acha mais santo. Infeliz o homem que tenta buscar mostrar santidade para os outros, porque aquele que é santo, ele não precisa mostrar nada para ninguém, porque automaticamente o Espírito Santo de Deus, o Cristo que vive nele, se mostrará às pessoas. Não tem a necessidade de se mostrar santo por aquilo que você vive falando, para fazer força para buscar, para mostrar para os outros. Se vestir de uma maneira, e eu não estou dizendo, irmão, que eu sou contra usos e costumes. Não, não. Eu estou dizendo quando você tenta mostrar santidade através daquilo que você veste. E muitas vezes o seu coração não é santo. E para trazer melhor e para deixar bem claro, tem gente que também se veste que a ponto que não tem como olhar para você e enxergar santidade em você. Porque aquele que é santo, ele tem o Cristo morando dentro dele. E quando ele vai se vestir, aquele que é santo fala com ele: esta roupa não é para você, filho, porque não me agrada. Entende isso? Então quando eu falo de vestes de religiosidade, é uma coisa, mas também não exime o crente que tem santidade de ouvir a voz daquele que é santo dizendo: isso não cabe mais a você. Então é muito forte falar disso, né? Porque muitas vezes falta maturidade quando a gente vai falar sobre vestimenta, né? E santificação, como eu digo para você, eu já tive situações onde eu olhei para uma pessoa que estava totalmente vestida e eu pensei que era uma pessoa que professava ao Senhor. E aí quando eu fui ver, era totalmente da contramão. E outras pessoas que muitas vezes você não olha, porque a gente tem um parâmetro de olhar, e muitas vezes a gente não é sensível ao Espírito Santo, e a gente já julga. E o Espírito Santo até fala: meu, fala de Deus para essa pessoa, sauda ela. E a gente não sauda porque, não, mas não está nos padrões que eu penso que é. E aí Deus fala: mas filho, você olha com os olhos assim como um dia Samuel olhou.
mas eu enxergo o coração. E eu vejo aquele que é santo. Me trouxeram uns aí, mas nenhum desses aí estão aptos a ser rei. Porém, um que está todo sujo, e o cheiro muitas vezes não é bom, porque ele estava cuidando das ovelhinhas. Esse é o que eu estou falando. Derruba da unção e da autoridade que eu tenho para a vida dele, em nome de Jesus. Esse verdadeiramente tinha um comportamento santo, a ponto dos seus irmãos olharem para ele, arrebentarem com ele, e ele nem ter resposta para dar para os irmãos dele. Quem é santo aprende a se calar. Por isso que o Senhor está me ensinando e ensinando a você. Você quer ver quando você começa a partir para o lado de ter uma vida santa? É você ver a ofensa chegar até você, e ao invés de retrucar com palavras duras, o seu silêncio é a melhor resposta. Aleluia. Isso é um processo de santidade sobre a minha e sobre a tua vida. Por isso que eu falo que eu ainda estou distante, estou no processo ainda de ser santo como o Senhor é santo. E eu tenho certeza que se você é um pouquinho assim, sincero com você mesmo e com Deus, você sabe que a santificação, vocês têm que correr muito atrás dessa santificação. Porque a gente, qualquer pequena ofensa, a gente ainda quer responder. O Senhor diz que Ele fica de frente com homens que estão batendo nele. E os homens dizem, mas você é o rei dos judeus? Ele diz, isso quem está falando não sou eu. É você quem fala. O Senhor, ele tinha a resposta. Ele podia falar, eu sou sim, filho de Deus, e agora o couro vai comer. Chega, já me bateram e o fogo vai descer. O que eu faço? Fica quietinho, nego. Sabe por quê? Porque o sábio que é sábio, ele sabe o momento de calar a tua boca e deixar Deus agir. O momento que ele está sendo crucificado, que ele dobra a tua cabeça e entrega o seu espírito ao Pai, ele mostra verdadeiramente que ele era santo, aleluia, que ele era o Filho de Deus. E aí aquele que furou e que estava lá, e ele fala verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Vai ter coisa que você, como santo, quando você está sendo aprimorado pelo Santo, pelo Espírito Santo, que você está vivendo santificação, você vai aprender a calar a boca e ficar quietinho, e Deus vai te honrar, e todo mundo vai olhar para cima e vai dizer, verdadeiramente, aquele dali é Filho de Deus. Aleluia, como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto essa presença aqui, e a presença de Deus me constrange. E aí quando nós vamos falar dos tempos que o Senhor fala para nós, sobre santificação, sobre o presente, sobre o passado e sobre o porvir, a gente vai ver aqui que o começo, sabe quando que é? A palavra de Deus vai dizer no livro de Filipenses 1:6. Está escrito assim, as fases da vida cristã, começo, meio e fim. Essas são fases. Olha aqui, quem que é? Nosso amigão. Esse é um ensino, irmãos, que para mim é muito valioso. Depois, quem quiser, eu divido com você esse ensino, tá bom? E eu tenho para mandar para vocês depois. A palavra de Deus vai dizer assim, no livro de Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Você acredita nisso? Que aquele que começou, Wellington, Bia, aquele que começou a boa obra, ele começou, tem meio e tem fim sobre a vida de vocês. Jaque, que as mais novos convertidos que estão aí, aquele que começou a obra em você, ele é sem dúvida nenhuma, aquele que vai começo, meio e fim sobre a tua vida. Lorena, aquele que começou a boa obra, eu creio, sobre a tua vida. Ele é o Pai que faz começo, meio e fim sobre a tua vida. Aos meus filhos mais novos na fé, porque eu já tenho alguns mais avançados, Ele é o Deus que faz começo, meio e fim sobre a tua vida. Aí a palavra de Deus vai dizer que são 3 estágios. A conversão, que é quando é a relação com Deus, por meio da reconciliação, se inicia na onde? Na conversão, quando nós levantamos a nossa mão, ali nós já estamos vivendo o processo de salvação, amém? Ali nós já começamos a viver um processo de salvação. Não tem pessoas que quando estão no leito de morte,
E essas pessoas são ali, feito apelo a essas pessoas, e essas pessoas aceitam a Jesus naquele momento. Nós cremos que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, pode salvar aquela pessoa. É um processo de salvação. O meio da salvação qual que é? É o crescimento, é o intervalo entre o começo e o fim. É como você vai viver isso com Cristo. Esse é um momento onde você continua a buscar. Você começou, porque o grande problema, como eu disse, há pessoas que têm essa oportunidade no leito de morte, mas tem pessoas que teve essa oportunidade e aí depois parou. E eu digo para você, você não está salvo. Por quê? Porque você tem vida e poderia continuar um processo que tem início, tem meio e tem fim. Porém, muitas pessoas vão chegar a esse processo somente quando? No fim, no momento final da vida dele. Você pergunta, você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador? E ele diz, eu aceito. E aí depois ele fecha os olhos e morre. Eu creio na misericórdia e da graça do Senhor Jesus, porque ele não teve uma continuidade com Deus. Porém, há pessoas que têm a oportunidade de viver uma vida de início, de meio e fim. E aí de repente fim com Cristo, com ele voltando sobre as nuvens do céu e chamando a tua igreja, ou eu e você fechando os olhos e indo para ele. Mas de todo jeito, a vida daquele que está vivo, desculpa, você não vai ter. E o grande problema é que tem gente que é consciente disso e não quer viver uma vida de santificação e uma vida de entrega. E ele diz, ainda não. E depois pensa que chegando aos 45 minutos do segundo tempo, você pode enganar a Deus. E fala assim, não, chama alguém para orar por mim, porque eu sinto que eu vou morrer. E ora. E eu vou falar para você, você acha que Deus é bobo? Porque tem gente que acha que Deus é bobo. Deus é misericordioso, mas bobo ele não é. Ele sabe que você podia aceitá-lo e você não aceitou. E você levou a vida como você queria, do jeito que você queria, se embebedando, usando droga, prostituindo. E aí eu sei que vai ter gente que quando vê essa live vai querer meter o pau em mim, que é normal isso, e as costas já tá bem largas para isso, porque acham que ser cristão é careta pra caramba, que ser cristão é chato. Deixa eu dizer só um negócio para você. O grande problema é que tem gente que, assim como criança, que não comeu e que não provou da comida e diz assim, é ruim, sendo que nunca provou. Então, antes de você ter qualquer conclusão, porque qualquer pessoa sábia, ele sabe que antes de ter uma opinião, ele precisa provar para saber se é bom ou se é ruim. Enquanto isso que você não provou e você tem uma visão sobre algo, eu digo para você, eu tenho uma visão e eu costumo expressar muito dessa visão com relação às pessoas. Eu falo que tem pessoas que gostam de falar assim, mas essa pessoa é muito ignorante com relação ao assunto. A pessoa está falando sobre o assunto. Ignorante para mim não é aquela que acha que sabe de um assunto. Ignorante para mim é aquela que não sabe do assunto, né? Ela não sabe, ela é uma ignorante, e não no sentido de ofensa. A pessoa que acha que sabe e fala como se soubesse, esse para mim não é um ignorante, ele é um estúpido. É aquele que acha que sabe e fala alguma coisa. Então tem pessoas muito estúpidas que quer falar do cristianismo, dizer que é muito chato, sendo que você nunca provou sobre aquilo que você acha que é. Eu sou cristão e quem me conheceu antigamente sabe que eu era um cara do pagode, de rave, de rolê. E hoje eu não vivo mais o rolê, mas também não critico as pessoas que vivem no rolê. Eu creio que tudo tem um tempo, e se eles forem sábios também, em um determinado momento eles vão parar para olhar e ver o quão nocivo era. Certa vez alguém chegou até mim e disse, mas você é crente, você dá 10% do seu dinheiro para um pastor, para enriquecer pastor. E eu disse assim, deixa eu perguntar um negócio para você, quanto que você ganha? E ele disse, ganho tanto, vamos colocar aí um exemplo, ganho 2,5. Eu falei, quanto você pagou naquela garrafa de uísque que eu vi que você colocou e postou no Facebook? 200. Falei, quantas vezes você vai pro rolê? 4 vezes. Então normalmente você gasta para detonar a tua vida. E eu falo para você, quem que é o trouxa? Eu ou você que dá R$800 para destruir a sua vida? Eu dou 200, 250, depende de quando eu ganho no mês, entrego na mão do pastor, indiferente se ele vai me roubar ou não. Eu quero dizer algo para você. Eu tenho um Deus
E eu não sou abençoado por um homem, eu sou abençoado por um Deus. E Deus sabe de todas essas coisas. E é por isso que vale a pena eu abençoar o meu Deus. Aleluia. O meu Deus não precisa do meu dinheiro, mas Ele vê minha fidelidade. Amém? Então, só para trazer isso, para entender, né? Para você não ter uma visão equivocada do que é o Evangelho. O Evangelho é top, é maravilhoso. Sou um cara, sou pastor, mas jogo minha bola, faço jiu-jitsu, faço musculação, sou um cara engraçado, mas não falo pornografia, não falo palavrão. Sou uma pessoa que entendi o que é santificação. É totalmente possível você ser santo e ser uma pessoa totalmente agradável, a qual você consegue falar de política respeitando as pessoas, falar do time de futebol respeitando as pessoas, falar de música respeitando as pessoas. É totalmente possível. O grande problema é que você, na sua estupidez, acha que conhece o Evangelho. Então quero dizer para você que deixe de ser estúpido e comece a ser uma pessoa que verdadeiramente venha conhecer o Evangelho. Isso não é uma crítica. Eu sei que muito de opinião de pessoas que assistem e vê cristão é de estupidez. Mas eu quero trazer você para um tempo diferente, para um tempo de sabedoria, de falar daquilo que você conhece, daquilo que você vive. Enquanto você é só um ouvinte, somente um ouvinte, eu quero dizer para você que você é meramente um estúpido. Eu quero que você venha e seja um conhecedor, aquele que ouve, conhece e sabe o que é Deus. Amém? Glória a Deus. Isso não é para te ofender não, tá? É só para trazer um esclarecimento sobre a tua vida. Então vamos lá. O que Jesus ensina? Eu vou correr, porque sem dúvida nenhuma esse vai ser um estudo extenso. Espero que todos estejam compreendendo sobre a importância da santidade. Não tem como eu falar de santidade sem entrar nesses tópicos, né? Então assim, santidade, lembra? Você pode ser salvo, e pode dizer eu sou salvo. Você pode dizer eu estou no processo de salvação, e eu serei salvo, que será o fim. Nada de nenhum dos três está errado, desde que você esteja caminhando nos três. No primeiro, no outro e no fim. Porque tudo vai levar à salvação. A palavra de Deus, no livro de João, no seu capítulo 3, no seu versículo 5, deixa eu ver aqui que tem gente mandando aqui. Eu sei bem disso, sempre juntos na academia e muitos ensinamentos já me passou. Te agradeço muito. Meu Deus, Betinho, você me faz chorar aí, irmão. Amigo de academia. E eu glorifico muito a Deus. De verdade, você me emocionou, cara. Amigo de academia, cara. Né? Um cara que me vê dentro da academia e me vê como homem de Deus. Porque esse sou eu. Obrigado, Betinho. Apesar da distância, irmão, muito próximo. Obrigado. Você me emocionou. No livro de João, capítulo 3, versículo 5. João 3. Meu Deus, olha os presentes que Deus vai nos dando. João 3. Capítulo 5. Verdadeiramente você me emocionou, cara. Porque tem gente que olha para um pastor dentro de uma academia, marombando, acha que a gente deixa de ser homem de Deus dentro da academia. E quem me conhece verdadeiramente dentro da academia, sabe que eu sou o mesmo cara dentro da academia e fora da academia. João capítulo 3, versículo 5 diz assim: Jesus, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Algo que é interessante, aqui vai dizer que a porta de entrada para a santificação é ouvir o que Deus fala. E uma das coisas que Deus pede é que assim, filho, olha só, é muito poderoso e forte esse versículo, diz, filho, se você não entrar, se você não entender, se em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito, e o Espírito está com E maiúsculo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a porta que te leva à santidade, à santificação, é nascer de novo da água. E o nascer da água nada mais é do que reconhecer um pedido de Cristo, de você morrer para si. E quando a gente fala de batismo, a gente vai falar sobre um sepultamento de uma velha criatura para uma nova criatura, e de uma pessoa que entra nas águas, depois volta das águas, e ali é um novo nascimento, e aí é nascer da água e do Espírito. Isso é a porta que te leva para viver uma vida de santidade.
mas esse é somente uma porta. Adianta você chegar até a porta, atravessar a porta e ficar parado na porta, sendo que Jesus é o caminho? Não, ou seja, você tem que chegar na porta, porque Ele é a porta. Porém, se você ficar somente na porta, você não tem uma vida de caminhar, ou seja, de conhecer o caminho. Tem muita gente, infelizmente, que vive o quê? O processo de passar pela porta. Ou seja, se batiza, entra, sente até o Espírito Santo, chora, fala, caramba, hoje eu choro do jeito que eu não chorava, hoje eu sinto a presença de Deus do jeito que eu não sentia, porém, você é um parado, ou seja, você não conhece o caminho. E é no caminho que Jesus vai se apresentar em você. A palavra de Deus vai dizer que no caminho de Emaús, quem que aparece? Hanava, Subri e Andanai. É ele andando com os discípulos, andando com aqueles dois homens. E ali no caminho, eles vão conversando com ele, falam, mas que homem que tem um papo agradável. E eles vão conversando com ele. Nossa, seu coração não queimava? O meu queimava, mas vamos tocando. Porém, na hora do partir do pão, eles reconhecem quem é ele. Porém, quando eles olham, já foi. Mas agora eles saem anunciando. Porque a caminhada vai revelar. Então, não adianta você passar somente pela porta e não ter uma vida com Cristo. Aí a palavra de Deus vai dizer, o caminho, capítulo 9 de Atos, Atos 9, versículo 2. E a gente vai caminhar por final e depois eu vou falar sobre as etapas da santificação. Santificação inicial, progressiva e santificação final, o propósito da santidade e o valor da santidade. Tá? Tudo isso nas próximas, tá? E a gente vai mudar, vai ser aprendendo a viver em santidade. Eu vou pedir para fazer um novo banner. Mas tudo isso é aprendendo a viver. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 2. Atos 9, versículo 2. Quantos minutos eu tenho aí? Tá bom, beleza. Atos 9, 2. 9, versículo 2. Diz assim, ó. Olha só que coisa linda que diz aqui. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Aqui nós estamos falando de quem? Versículo 1, se você pegar o versículo 1, a gente está falando de quem? Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para os das sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Quem que era do caminho? Ele está falando dos cristãos, está falando dos servos de Deus, porque assim, por isso que o Senhor fala que é do caminho. Então, por isso que Jesus fala que Ele é o caminho. E Paulo estava procurando aqueles que eram do caminho, ou seja, estava procurando aqueles que eram de Cristo. Por que nós não podemos viver uma vida de santidade só passando pela porta e não vivendo uma vida de caminho? Porque o Senhor, Ele quer, o desejo do Senhor é que o quê? Ele é o caminho, Ele quer que nós prossigamos, conhecemos e prossigamos em conhecer. E o prossigamos em conhecer vem através do quê? De passear pelo caminho. Eu só posso dizer e que vou até um determinado lugar se eu passar pelo caminho. Aí eu posso dizer para alguém, gente, vem porque eu conheço o caminho, é seguro esse caminho. Então o que o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração para dizer para você poder dizer para alguém que Jesus é o caminho, você também precisa passar pelo caminho. Não é porque você desceu as águas, não é porque você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, que você já está capacitado para dizer a alguém, porque tem muita gente que desceu sobre as águas, que levantou a mão, que aceitou Jesus, mas que parou no meio do caminho, dizendo, eu sou o caminho e a vida. Ei, é tempo de você andar sobre o meu caminho. É tempo de você andar sobre mim. Então, quando nós entendemos isso, e eu vou caminhando aqui para o final, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 9, Atos 19, capítulo 9, vamos ver se é isso, Atos 19, capítulo 9, deixa eu ver se é isso mesmo.
Atos 9, capítulo 9. Vamos lá. Atos 9, capítulo 9 diz assim: mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e levando consigo-os durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos, falando mal do caminho. Conhece crente que fala mal do caminho? Conhece crente que fala que é muito difícil viver cristianismo? É muito difícil. Você pode até pensar que é difícil. Você lembra que eu fiz uma pergunta para você no caminho? É fácil viver santidade? E a gente falou assim, não é fácil. Mas eu quero agora reformular a pergunta. É impossível viver a santidade? Só é impossível para quem desistiu de buscar vencer o que é difícil. Irmãos, nada é difícil quando você está determinado em vencer as suas dificuldades. Tudo é impossível. O difícil se torna impossível quando você desiste de superar as dificuldades. Isso quem faz? Aí você vai, Pô, Deus faz. Não é Deus, é você. A sua mente, Deus te deu uma mente sadia, te deu uma mente sã, para que você pense. Mas se a tua mente é podre, suja ainda, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 2, capítulo 12, do versículo 1 ao 2, renoveis o vosso entendimento. E o Senhor é capaz de mudar o teu pensamento. Eu quero que hoje você comece a olhar e falar assim, santidade é possível. Sabe o que está acontecendo hoje com os nossos jovens? Os nossos jovens olham e veem que santidade é algo muito difícil. Sabe por quê? Porque aquilo que educa eles não são mais os pais, são a televisão. E a televisão mostra que tudo que tem sobre as facilidades. A droga é algo muito fácil, a homossexualidade é algo muito fácil. E deixa eu deixar muito claro aqui também com relação à homossexualidade, antes que também já venham me mandar pedrada. Homossexualidade, particularmente, e eu conheço pessoas homossexuais, eu conheço homossexuais ativos que acreditam muito e muito em Deus e lutam contra a homossexualidade porque ele entende que não é algo que Deus se agrada. Outros que são os revolucionários e que quer colocar a homossexualidade debaixo da garganta da gente, fazendo que desça na nossa garganta e nunca vai descer. Mas eu não sou contra o homossexual, eu sou contra a atitude do homossexual. Você nunca vai me ver destratar um homossexual. Na nossa igreja, não por uma e nem por 2 vezes, entraram homossexuais e ficaram surpresos porque eu abracei e beijei com um beijo, abracei e dei um beijo no rosto. E um deles falou para mim, eu nunca fui tratado assim. E eu falei, o grande problema é que você encontrou pessoas que infelizmente não entenderam o que é o cristianismo. O cristianismo é aquilo. A palavra de Deus diz que o Senhor não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Assim como eu não gosto de cigarro, mas eu não odeio os meus amigos que fumam. Eu amo todos eles e espero e faço votos que eles nunca mais fumem. Assim como eu conheço pessoas homossexuais, que eu não detesto eles, muito pelo contrário. São pessoas que eu amo, porém eu não concordo com a atitude do homossexual. E não é porque eu sou um homofóbico, é porque é aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então assim, entenda, se você é homossexual e está ouvindo essa mensagem, não se sinta ofendido, porque eu não estou aqui para te ofender. Estou dizendo para você com relação à palavra de Deus. E isso é muito importante, viver a palavra de Deus. É isso que vai dar um direcionamento sobre a tua vida e isso que vai poder mudar e transformar a tua mentalidade. Aqui, quanto tempo eu tenho? Mais 5 minutos? Aí, no livro de Filipenses 3,13, e eu vou encerrar aqui dizendo assim, o Senhor é a porta, Ele é o caminho, e nós vamos falar que Ele é o alvo. Enxergando os 4 meios. Eu falei primeiramente, lembra de salvos ontem, hoje e amanhã. Estou falando sobre os ensinos de Jesus, dizendo sobre porta, que não adianta ficar na porta, mas também não adianta ficar só parado no caminho, porque não adianta estar no caminho e estar parado, porque o mundo roda, mas o caminho precisa ser andado. E o alvo, qual que é o teu alvo? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses
3, 13 e 14. 3, 14. Diz assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele não estava parado. Ele fala, eu já até alcancei. Eu entendi o que é. Mas ele disse, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando. Ou seja, ele fala, eu estou no caminho, eu já alcancei o caminho, sei qual que é o caminho, mas ainda existe uma caminhada. Então quer dizer para você que existe uma caminhada para a santidade. Você já pode até ter chegado e começou uma vida de santidade, fez o batismo, está se fazendo, largando coisas, mas não é você paradinho do jeito que você está. Você tem que continuar fazendo. É caminhando para onde? Para o alvo. Para quê? Para que a palavra de Deus fala assim. Porque há um prêmio, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então hoje, nós vamos encerrar aqui, dizendo sobre essas partes aqui, só para recapitular para você. Passado, presente e futuro. Libertos do pecado, presente, tendo o vosso fruto pela santificação, futuro. E por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Guarda muito bem isso aí. Nós vamos entender. Passado, presente e futuro. Nós cremos que fomos salvos no presente. Somos salvos pelo poder de Deus, futuro. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados de Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos. E aí depois nós vamos falar começo, meio e fim. Conversão, crescimento e glorificação. A nossa glorificação vem quando? Somente no fim, quando o Senhor chamarmos para nós termos o nosso corpo glorificado, porque somente aquele que viveu uma vida de santidade terá o teu corpo glorificado e viverá aquilo que Cristo tem. E ainda diz, o ensino de Jesus, porta, caminho e alvo. Amém? Então, na próxima terça-feira, nós vamos continuar falando. Deixa eu ver aqui os recados. Eu creio que em nome de Jesus é a próxima terça-feira que Deus venha bradar, que nós já consigamos estar na igreja. Vão orando aí para que nós consigamos estar. Carla, amigos do pagode nós éramos. Olha só, irmãos, deixa eu ler aqui o que ela está mandando para mim. Amigos de pagode nós éramos e hoje me orgulho de ver a família linda que você construiu e o caminho que você segue. Que Deus seja louvado por essa mudança na sua vida. Meu Deus, Carla Peruzzi, amiga de pagode, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, vendo Deus fazer. Eu fico muito feliz de poder receber essas mensagens de vocês, meus amigos das antigas do pagode, parar o seu tempo para poder ver, pela misericórdia de Deus, Deus me usar hoje de uma outra maneira. Agradeço a todos vocês. Tem mais gente aí? A gente vai louvar um louvor aqui, aquela do... Deixa eu só lembrar aqui, irmãos, que ao vivo é uma benção. E Deus me deu no meio, tá? Tem coisas que vocês sabem que é assim que acontece lá na igreja e não vai ser diferente do que acontece aqui. Daquele irmão... Glória a Deus. Como que ele fala? Eu vou lembrar aqui, irmão. Pera aí, segura aí. Vai dando uns glória a Deus aí. Que fala sobre... de Deus. Agora é Deus e eu. Deus e eu, sabe? Põe aí. Então, quando eu vou falando com vocês, porque já encerrou, a gente só vai louvar. Eu fico muito feliz com vocês. Tiago, filho, Jaque, Betânia. Vai mandando uns glória aí pra mim ver aí, mandando um abraço pra todos vocês. Rosivaldo, irmão. Leandro Borges, isso. Rosivaldo, sim, pastor, é um processo de evolução. Eu gostei muito dessa frase. É um processo de evolução dos seres humanos, que se estiver arraigados nas suas escrituras, tendo início, meio e fim. Tudo que nós verdadeiramente estivermos presos, e quando eu digo presos,
não como escravo, mas presos por prazer na palavra de Deus, nós viveremos grandes coisas na presença de Deus. Dani Cirqueira, eu vejo a Ionice, né? Vários irmãos aqui. Meu querido irmão pastor Carlos, não vejo a hora de te levar na igreja, irmão, pra você pregar lá e botar fogo lá. Aqui tem uma irmã que eu preciso mandar para vocês. A irmã Maria Aparecida veio agradecer no domingo, pediu oração pela dona Joana. Ela está com vírus, está na UTI, glória a Deus, o Senhor está respondendo a nossa oração. Hoje o médico já tirou o tubo respiratório, aleluia, Deus abençoe, maravilha, que bom você derramar isso sobre nós, já tirou o tubo respiratório e que Deus abençoe. Isso é o que a igreja faz. A igreja não precisa somente nós estarmos ali todos juntos no mesmo lugar, mas que o nosso Deus, que quando a gente está junto no mesmo propósito, responde oração para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela já saiu do tubo e eu tenho certeza que não do tubo, ela vai sair do hospital cantando louvores e glórias ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então vamos louvar a Deus para a gente encerrar aqui hoje. Isso. Vamos louvar aí, igreja. Oh, 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 não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre tuas feridas para quem não tem remédio e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar as lágrimas de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É só você e Deus, é no altar. Quando eu contei meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando eu falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vai além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, Ele disse prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar as portas do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Oh, aleluia, Deus! É isso que você precisa entender. Deus é o Deus que faz. Eu não sei de quem que você está esperando, mas espere de Deus. Aleluia. Oh, 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 oh. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta dos meus quartos e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa eu ver só aqui algo que o irmão Rosivaldo escreveu. Conclusão: somos errantes,
perfeito. Somos errantes, perfeito. Não, Só somos errantes, perfeito só Deus. perfeito só Cristo. Mas como somos imagem e semelhança, vaso, vamos procurar ter independente de Cristo, pastor. E ser independente de Cristo, pastor. É isso mesmo, filho. Quando nós entendermos isso, que nós somos imperfeitos, mas não nos cansemos de buscar a perfeição, nós sempre vamos agradar ao Senhor. Rosivaldo, que Deus abençoe, filho. Um grande abraço, gosto de pessoas que participam. Espero que os demais façam isso também. Venha participar, principalmente nos cultos de terça-feira. Participe mesmo, fale, escreva. Em nome de Jesus. Deixa eu só olhar aqui todos os que estão. Ó, maravilha. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Tá? De terça-feira nós estaremos aqui. Estaremos em continuidade. E aí as continuidades, marque aí para você não esquecer. As etapas da santificação, santificação inicial, santificação progressiva, que é o caminhar, né? Santificação final, o propósito da santidade e o valor da santidade. Nós vamos falar tudo sobre isso. Um grande beijo para vocês. Sexta-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Orem pela minha vida, orem pela vida da minha família, todos, tá? Porque eu tenho orado por vocês. Aqueles que precisam de oração, não esqueçam de deixar nos comentários, que depois a gente vai sim orando pelas vidas que têm pedido oração. Compartilhe isso com mais pessoas, mande para outras pessoas, que eu sei que tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Alguns que estão esquecendo, né? Porque estão longe da igreja. E infelizmente esse é um processo muito triste do crente que aprendeu a ser crente somente dentro da igreja. Esse é um tempo que nós vamos mostrar que somos crentes, nós somos a igreja que se move. Amém? Então que Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo. Senhor Deus e Pai, como eu te amo, papai querido. Te amo muito, Senhor, porque apesar de tanta falha, apesar de tanta imperfeição ainda em mim, nos meus irmãos, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia tem nos alcançado. O Senhor é soberano, o Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é o Deus conosco, o Senhor é o Deus de piedade e de graça. E por esse motivo, Senhor, eu me envergonho muitas vezes de me colocar diante da tua presença, porque eu sei o quanto sou falho. E assim como eu tenho certeza que tem pessoas da mesma maneira ouvindo a minha oração e fazendo a mesma oração. Pai, continua nos perdoando, nos movendo, Pai, na sua direção, para que nós venhamos buscar a santidade que te agrade, de ter uma vida, Senhor, em santidade. Pai, perdoa todas as nossas falhas, as nossas transgressões. Continua falando conosco, nos levando ao arrependimento. Abençoa cada irmão, cada irmã que está ouvindo agora e aqueles que vão ouvir futuramente. Pai, que o Senhor abençoe a vida deles. Que toda angústia, depressão, tristeza, que sentimentos que afastem ele da santidade caia por terra. Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faça em nós o que nós pedimos e acreditamos nisso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um grande beijo. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, não somente hoje, mas até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém! As palmas, louva ao Senhor. Cumprimento o seu irmão capaz do Senhor Jesus. O curso está encerrado em nome de Jesus. Mandem beijos aí, ó. Aperta aí, manda coraçãozinho. Que Deus abençoe a vocês. Muitos e muitos e muitos beijos em nome de Jesus. Amém.